para aprender mais do que o Senhor tem a nos oferecer. Ó Deus querido, para nos aprofundar, Pai, nas Sagradas Escrituras, e te conhecer através de leis, através de mandamentos. Pai, agora esclarece a nossa mente, tira toda dificuldade, Senhor, cognitiva, todo pensamento intrusivo, todo pensamento acelerado, Pai, toda resistência, ó Pai querido, mecânica da nossa mente, de aprender, de absorver, mas que possamos ter, Senhor, um coração ensinável, uma mente, Senhor, Deus querido, maleável, diante da Tua vontade, que não seja uma aula de letras, porque a Tua palavra diz que a letra ela mata, mas que seja, Senhor, uma aula de presença, de graça, uma aula que te sentimos o Teu agir e o Teu trabalhar. Toma o Teu filho, envolve ele nessa dimensão espiritual, dá ele a cada dia, Senhor, o dom do ensinar, do instruir, Senhor, que o dom, Senhor, venha, Senhor, o dom do ensinamento do Senhor, do mestre vem estar com ele, para que ele possa, Senhor, formar discípulos, assim como o Senhor formou discípulos, ele possa ser formador de discípulos, de conhecedores da Tua palavra, aqueles que não vieram, que não puderam, prospera-se a classe, que, Senhor, venha dar fome para que mais pessoas queiram aprender de Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, lição 3, tá, desse livro, ainda, mas agora a gente acelera, graças a Deus. Graças a Deus. 3, né? Isso. Vamos falar sobre a monarquia. Quem lembra? Nós falamos antes sobre teocracia, né? Dá para lembrar, eu sei que tem bastante tempo, né? A nossa última aula, mas nós falamos de teocracia, que é o governo de Deus sobre os homens. E agora a monarquia vai ser o governo de Deus através dos homens, tá? Então, ou seja, o homem governando. E a gente sabe muito bem, né, que nessa questão da monarquia, nem sempre Deus governou entre os homens, porque muitos desses reis andaram, né, em desacordo com a vontade de Deus. Então vamos lá. A monarquia, nós vamos estar estudando o primeiro livro e o segundo livro de Samuel, tá? Então é uma coisa, é uma regrinha um pouquinho chata, até irrelevante, eu posso dizer, né, essa questão da gente pronunciar o livro, né, porque tem pessoas que pronunciam, é bom a gente sempre saber o correto, né, 1 Samuel, né, é errado, porque não é carta, é livro, então não é feminino, é masculino, então é primeiro livro de Samuel, tá? Então é 1 Samuel, 2 Samuel, tá? Então toda vez que é livro, é masculino, isso aí. Então vamos lá. O autor é incerto, a data entre 931 e 722 a.C., tema: Deus age na história. Palavras-chave: Samuel, Saul, Davi. Versículo-chave: 1 Samuel 16, 7 e o 13, né? 16, 7 e 13, que é quando Davi vai ser ungido a rei. Tá? Então vamos lá. Este livro inicia o período de 500 anos dos reis de Israel. Os acontecimentos registrados em 1 Samuel cobrem um período de cerca de 115 anos, da infância de Samuel, passando pelos agitados tempos de Saul, está escutando isso? até o início do reinado de Davi, escolhido por Deus. Ao descrever a vida desses... Está vendo? Eu vou dizer que sou curiosa. O portão não? É portão. Ao descrever a vida desses 3 homens, o livro dá-nos uma visão muito clara daqueles tempos. Aí vocês vão fazer uma marcação.
Tá? Onde está escrito aí, evangelista Joel? Samuel foi o último dos juízes, Saul o primeiro dos reis. O autor, ela põe aí, ela mesmo, vai? Ah. Mas trancou não? Não. Ah. Então vamos lá. Marcou aí, em cima de autor, tu vai fazer uma marcação. Samuel. Onde está escrito autor, achou? Sim. Em cima dele, onde está a frase em cima dele. Samuel foi o último dos juízes, Saul o primeiro dos reis. Achou aí? Uhum. Marca isso aí. O autor. A tradição judaica atribui a autoria de ambos os livros de Samuel ao próprio Samuel. Profetas haviam se levantado antes da época de Samuel. Samuel, porém, organizou uma escola de profetas. Ele é mencionado como primeiro dos profetas. Dentro desta organização profética, Samuel encerrou o período dos juízes. Aí vocês vão marcar também. Ele deu posse ao primeiro rei, Saul, e ungiu o maior dos reis de Israel, Davi. Então Samuel, ele foi juiz, né? Foi o último juiz. Lembra que estudamos o livro dos juízes? Então Samuel é aquele que encerra o período dos juízes, mas ele inicia sendo o primeiro dos profetas, tá? É claro que não tem um livro, né, profético de Samuel, né, como temos de Isaías, Jeremias e todos os outros, tanto profetas maiores e menores, tá? Mas ele inicia sendo o primeiro dos profetas. E aqui vem uma questão que muita gente faz uma confusão. O último dos profetas, quem foi? Quem foi? Malaquias. Não, eu falei, será que está na ordem certa? Se for, Malaquias. Então, na verdade... Ele não estou na ordem, mas lá em Neemias, quando estava Malaquias, Então, só que vai além disso. Porque o Novo Testamento traz o último dos profetas, João Batista. João Batista foi o último dos profetas da antiga dispensação. Ele está no Novo, mas ele é o profeta que antecede Cristo. João é o último. Tá? Então é João Batista. Ele, quem quebra o período de silêncio, até antes do silêncio, é Malaquias. Né? Então, depois desse período de 400 anos, só que esses 400 anos, ele não faz a ponte do antigo da antiga aliança para a nova aliança. Quem faz a ponte é João Batista. Tá? Então, vamos lá. A data, a época em que o livro foi escrito também não é conhecido com precisão. Primeiro Samuel 27,6 sugere que os livros tenham sido escritos após a morte de Salomão e a partilha do reino, por causa da referência à cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá, até o dia de hoje, e por outras referências a Judá e Israel. Sabemos que 1 Samuel foi escrito depois da divisão da nação em 931 a.C. Além disso, como não há menção à queda de Samaria em 722 a.C., deve ser datado antes desse evento. 1 Samuel cobre um período de cerca de 140 anos, começando com o nascimento de Samuel, cerca de 1150 a.C., e terminando com a morte de Saul por volta de 1010 a.C. Tá? essa divisão do caminho, pastor, do Reino do Norte e do Sul. É isso aí. Claro, então a gente vai ter um período aí de reinado com as 12 tribos unidas,
40 de Saul, 40 de Davi, 40 de Salomão, né? 120 anos com as tribos unidas. Então vamos lá. Samuel, o introdutor da monarquia. Samuel, pedido a Deus, é o nome, né? O significado do nome dele. Este é o significado do seu nome. O livro começa com a narrativa de Ana, mãe de Samuel, pedindo um filho a quem Deus pudesse usar. Foi a resposta de Deus à sua oração. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Durante a sua vida longa e útil, ele foi um homem de Deus. Foi, sobretudo, um homem de oração. 1 Samuel é um estudo admirável sobre o lugar e o poder da oração, ilustrado por sua vida. Foi o filho da oração. Deu vitória ao povo por meio da oração. Orou a Deus quando o povo pediu um rei. A oração intercessora foi a nota dominante da sua vida. Foi nos dias sombrios e agitados de Israel que ouvimos a oração de fé proferida pelos lábios de Ana, mulher simples e temente a Deus. Ela pediu-lhe um filho que pudesse dedicar ao seu serviço. Aí vocês vão marcar. Quando Samuel nasceu, só marque isso por enquanto, depois vocês vão continuar a marcação, que é a mesma resposta. O que eu vou ler agora não precisa marcar. Ana o trouxe ao tabernáculo em Siló. Apesar da espantosa corrupção do sacerdócio, Samuel foi protegido e cresceu como um menino temente a Deus. Aí vocês vão voltar a marcar. Eli, juiz e sacerdote naquele tempo. Tá? Então, quando a resposta fica assim, quando Samuel nasceu, Eli, juiz e sacerdote naquele tempo. Bom? Havia governado por 40 anos. Foi um pai indulgente, ou seja, indulgente quer dizer tolerante. E como resultado disso, seus dois filhos, Ofni e Finéias, também sacerdotes, procederam de maneira desonrosa. Davi resultou a corrupção moral e Deus avisou a ele da queda de sua casa. Israel vinha pecando fazia muito tempo. Finalmente a catástrofe sobreveio no desastre registrado nesta ocasião. Durante a invasão seguinte, os inimigos filisteus derrotaram a Israel, tomaram a arca e mataram os filhos de Eli. Quando Eli ouviu tudo isso, com 98 anos, morreu do choque, né, das notícias que ele recebera e principalmente da arca ter sido tomada. Né? Então é uma coisa que a gente olha aqui e a gente vai ver que Samuel ele nasce em um cenário conturbado e a gente precisa entender com essa história de Ana que todo o propósito de Deus, toda a nossa oração, ela precisa estar enquadrada no propósito de Deus, né? Então a gente precisa entender que aquilo que nós vamos pedir a Deus, ele tem que ter um propósito para com Deus. Quero um carro? Tem que ter um propósito para com Deus, né? Para servir a Deus melhor, para fazer melhor a sua obra, né? E tudo mais. Então, quero um emprego, né? Quero bem, quero uma casa, alguma coisa, citando coisas materiais, né? Mas por quê? Deus dá, mas tudo tem que ter um propósito diante de Deus. É como que foi o filho de Ana, né? Então o filho de Ana, ela pediu, ela queria um milagre, mas aquele milagre ela tinha que estar enquadrado dentro do propósito de Deus. Vai ser o cenário. E aquele propósito, qual é a página? Fala aí, cara. 77. Página 77, meu senhor. Então, tinha que estar dentro do propósito. Então, muitas das vezes, isso aqui é até uma instrução para a gente, né, ter resultado nas nossas orações, é entender, né, que o que nós estamos pedindo esteja enquadrado no propósito de Deus. Amém? Então, vamos lá. É uma constante ameaça. Aqui a gente vai ver outra coisa, irmãos, né, que
Samuel ele nasce num cenário conturbado, né? E este cenário agora vai mostrar o quê? Desobediência, desordem, promiscuidade, né? Então, uma coisa que a gente aprende aqui neste cenário é que às vezes as pessoas falam, não, cada um vai dar conta de si mesmo, mas uma liderança, ela dá uma conta maior. Por quê? Porque quando ele sai da posição, desobedece a Deus, não é só ele que padece, é o povo que está com ele que padece juntamente, né? Se você congregar num lugar em que o pastor é um prostituto, é um promíscuo, o povo padece da mesma forma que ele, né? Então, eles foram punidos, mas quem estava com eles também foram punidos da mesma maneira, tá? Então, isso se torna o quê? Uma constante ameaça, porque os inimigos vêm, o nosso inimigo, irmão, ele não para, ele está sempre ao nosso derredor, né? Então, por que ele está ao nosso derredor? Está ao derredor porque a gente está guardado por Deus, estamos na direção de Deus. Então, mas se a gente parar de temer a Deus, por essa brecha, ela se abre, né? Ou seja, esse que a gente está guardado e o inimigo está ao derredor, é porque a gente teme, né? O Salmo 34, verso 7 diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temem e os livra. Então, quando este temor vai embora, você não é guardado. Você é guardado quando você teme. Quando você decide não temer mais a Deus, é que você está abrindo mão da proteção dele, né? E nessa hora o inimigo, ele não brinca, ele vai vir mesmo, ele vai atacar, ele vai destruir sua vida, né? É como você vê a vida de alguém que se desviou, né? Ele deu uma brecha, o inimigo não perde tempo, irmão, né? Ele vai lançar nas drogas, ele vai lançar no tráfico, ele vai lançar na bebida, ele vai afundando aquela pessoa cada vez mais, porque tudo que ele queria, ele está ao derredor, porque o nosso inimigo, por que ele está ao derredor? Porque ele está observando, né? Então ele está observando. Lembra quando Deus falou com ele, quando ele se apresentou lá, viste meu servo Jó? Eu vi, né? Então, porque ele observa, então ele observa cada um de nós. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai ver, quando a gente dá esta brecha, o inimigo já está de prontidão para atacar, irmão. Foi o que aconteceu aqui com a nação de Israel. O exército inimigo já estava de prontidão, porque os filhos de Eli viviam uma vida promíscua no santuário, no templo, né? No lugar da adoração a Deus. Amém? Vamos aqui agora, onde está escrito o substituto fraco. Sim. Qual é a página aí? 77 ainda. 77 ainda, né? Depois de derrotados pelos filisteus da primeira vez, eles agiram bem em tomar a arca de Deus como proteção? Uma pergunta. A arca de Deus era um fraco substituto do Deus da arca. O extremo do homem é a oportunidade de Deus, apesar de no momento ter sido terrível a perda, Deus a usou para o bem. Por intermédio de Samuel, Deus providenciou livramento do jugo dos filisteus, preparação para o reino, um santuário permanente em vez do tabernáculo em Siló e melhor sacerdócio. Tá? Então, quando eles perdem de início a batalha, eles levam a arca. Mas, irmão, a arca sem Deus se torna apenas um objeto simples, tá? Se tornava apenas um objeto simples. Então, por quê? Porque eles não estavam conectados com Deus da arca, né? Então, levaram o objeto e Deus não estava presente ali naquela ocasião, porque quem estava manuseando o objeto que era sagrado era alguém profano, tá? Então, irmãos, quando a gente olha para isso, em contrapartida, houve aqueles que reverenciaram, que a gente conhece, né? Outros, como Samuel, né? Obed-edom,
né, que reverenciaram a arca e tiveram sucesso através da arca, porque entenderam que a presença de Deus se manifestava ali através daquele utensílio sagrado. Agora vamos lá. Um avivamento oportuno. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, né, porque este local fora deixado de lado. O sítio de adoração tinha sido transformado em lugar de folguedos e danças. Siló tinha sido lugar da casa de Deus desde os dias de Josué até os dias de Samuel. Davi o transferiu para Jerusalém. A arca fora tomada pelos filisteus quando Samuel era pequeno, e desde então Siló deixou de ter grande importância. O que trouxe o avivamento? 3 coisas. Uma mãe que orava, no capítulo 1, um povo castigado, capítulo 2, e um profeta fiel. Claro? Então, quando a gente olha para isso, o que traz o avivamento é exatamente isso, alguém que ora, tá? E todo avivamento vem em consequência de uma catástrofe. Então, por isso que às vezes, uma vez eu citei, né, diaconisa Renata, até lembro na escola dominical, a gente precisa ter entendimento quando a gente está pedindo um avivamento. Sim. Né? Porque o que é avivamento? Avivamento é coisa que a gente pede para alguém que está à beira da morte, morrendo. Né? Você está bem com Deus, você anda com Deus. O que você precisa pedir é intensidade. O que você precisa pedir é que a chama se acenda mais ainda. Mas você não está quase morto, você está vivo. Então, o avivamento a gente pede para quem está quase morto, né? Aquele que precisa praticamente ser ressuscitado, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê exatamente isso, tá, irmãos? Então, é só para a gente ter consciência nas nossas orações, para as nossas orações não serem orações mecânicas, né? Mas ser orações conscientes, com inteligência, o culto racional que Paulo fala. Né? Lembra aquele dia que você ficou rindo aqui, que viu o mistério que a irmã falou, irmão marido, ele disse, maravilha! Não lembro disso agora não. É uma coisa que eu tenho uma dúvida. A oração, é correto a gente orar as palavras Da Bíblia? É. Não tem problema, não, é correto. Porque eu tenho essa mania de Senhor, porque em tal lugar fala. Só que depois eu falo, pô, mas Deus já sabe. Eu estou pregando para Deus. Eu fico nesse... Não, tu pode usar a palavra, tipo assim, para dizer que aquela palavra te dá a condição de você receber aquela vitória. Isso, é isso. Por exemplo, Deus, eu quero, por exemplo, né, igual... Senhor, me livra dessa enfermidade. Isaías está dizendo que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu assim, aí eu, com esse negócio de orar com inteligência, eu estou escutando o senhor falar e estou pensando, mano, será que eu oro errado? Não, de maneira nenhuma. Então tá bom. Existe outras situações, mas foge um pouquinho aqui do contexto. Né? Aí fica para outra oportunidade. Mas existem vários tipos de orações que a gente vê que fogem muito. Né? Eu já vi situação de uma pessoa, vamos supor, já viu aquela pessoa que quer mostrar que fez alguma coisa? Já vi o obreiro que disse, não aqui, não foi aqui não, graças a Deus. Em outro lugar, que o obreiro ajoelhou do meu lado, né? Como se ele queria que eu soubesse o que ele fez durante o dia. Senhor, obrigado, porque fui lá na casa da irmã fulana e lá estive orando e o Senhor fez um milagre, operou. Ai, meu Deus. Então, ele não está orando, ele está contando a vida dele. Eu fiz isso. Entendeu? Então, são coisas... Claro que às vezes a gente compreende, tem pessoas que não têm exatamente o entendimento. Sim, né? eu tinha uma dúvida, porque tem muitas coisas que a olhos nus na Bíblia você não entende, só mesmo na teologia para você. Isso aí, esclarecer, né? Pô, será que eu estou pregando? Deus não está me ouvindo? Vamos continuar a leitura aqui. Sob o domínio dos filisteus, Israel não tinha um centro definido de adoração. Samuel tornou-se adulto e assumiu a liderança e julgou a Israel. O primeiro sinal encorajador depois da longa rebelião
e derrota de Israel, o povo teve consciência de sua necessidade. Começou a desejar Deus e a dirigir lamentações ao Senhor. Os judeus farão isso de novo um dia, quando Cristo, a quem transpassaram, voltar à terra e revelar-se ao seu próprio povo. Né? Então, um avivamento está para chegar para a nação de Israel. Era esse avivamento que eu falava. Esse avivamento está para chegar. Só que esse avivamento só vem depois que a igreja for arrebatada. Né? Porque esse avivamento virá no final da grande tribulação. A gente não vai participar. Desse avivamento, não. A gente vai estar com Cristo nas bodas do Cordeiro. Tá? Então vamos lá. Bem disse Samuel, se vocês realmente querem voltar para Deus, têm de me mostrar, façam alguma coisa. Provem como. Tirem os deuses estranhos de vosso meio, preparem os vossos corações ao Senhor e servem somente a Ele. Se vocês fizerem sua parte, Deus fará dele. Religião não é só questão de emoção, mas também de vontade. O povo começou a lamentar-se e Samuel se aproveitou disso para convidá-los a voltar ao seu Deus e abandonar os ídolos. Samuel erigiu um altar e o chamou Ebenezer. A palavra quer dizer pedra de ajuda. Cristo, nossa vitória, é chamada pedra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Num breve parágrafo, encontramos a história do juizado de Samuel. Seu lar era em Ramá, de lá ele, como itinerante, percorria o seu território uma vez por ano até Betel, Gilgal e Mispa, supervisionando e administrando os negócios do povo. Samuel estabeleceu uma escola de profetas em sua casa em Ramá. Este foi o começo da ordem dos profetas ou videntes, como eles eram chamados também naquela era do Antigo Testamento. Quando a arca foi tomada, os sacerdotes se espalharam. Foi nessa ocasião que Samuel se retirou para o seu lar em Ramá. Aí vocês vão marcar agora. Por intermédio de Samuel, Deus estabeleceu um novo meio de tratar com Israel. Chamou profetas mediante os quais ele falaria. Amém? Então vamos lá. Foi com Samuel que a profecia se tornou parte definitiva da vida de Israel. Samuel reuniu grupos ao seu redor, chamados filhos dos profetas, eram encontrados em Siló, Gilgal, Betel, Samaria e Ramá. Irmãos, essa escola de profetas não era uma escola para ensinar a profetizar, né? Era uma escola para ensinar o comportamento do profeta, né? Então, o que o profeta passaria, né? Como ele deveria agir, então, para ele ter a compreensão, né? Então, o que possivelmente era ensinar na escola de profeta? Que nem sempre ele teria uma mensagem boa para ser entregue, que nem sempre a mensagem dele seria cumprida, porque toda profecia tem uma condicional, né? A gente vê exemplos como a de Jonas, que profetizou e não se cumpriu, porque o povo se arrependeu. Temos o exemplo da de Isaías, que foi lá profetizar por rei Ezequias: da cama que tu subiu, tu não vai tornar mais a descer, né? Mas a profecia dele foi ratificada, né? Ou seja, não deu tempo nem dele sair do palácio, Deus mandou ele voltar de novo, vai lá, avisa o meu servo Ezequias, que vou acrescentar 15 anos de vida a ele. Se é um profeta que não tem muita comunhão com Deus, né, ele vai dizer: ué, será que é coisa da minha cabeça?
Né? Deus mandou dizer que ele não vai morrer, agora está mandando eu dizer que ele vai acrescentar 15 anos de vida, né? Então são coisas que se aprendia na escola de profeta, não era aprender a profetizar, porque profetizar era naquela época não era o dom, era uma manifestação divina na vida, era um ministério mesmo, né? Profético. Naquela época, no Antigo Testamento, só existia 3 unções, né? Era sacerdote, reis e profetas que eram ungidos naquela época. Como se fosse uma ética, doutrina de ética, Aham. se comportasse do povo. Isso aí, né? Entender que nem sempre a mensagem seria aceita, né? Entender isso. Que poderia também morrer por causa da sua mensagem, né? Então era o que eles aprendiam na escola de profeta. O maior ministério de Samuel foi a organização do reino. As tribos independentes iriam agora formar uma nação, a fim de sobreviver entre outras nações fortes. Israel precisava tornar-se poderoso, tinha se recusado a levar Deus a sério e obedecer a ele como lhes fora ordenado. Por isso permitiu que Samuel achasse um rei para eles. Queriam ser como as demais nações, né? Talvez eu já falei em outras aulas, aqui entra um equívoco de muitos pregadores que a gente já viu pregar, né, sobre Saul. Irmão, muitas vezes a gente já ouviu pessoas falar que Saul foi o rei escolhido pelos homens. Né? Na verdade, não. O que os homens escolheram foi ter um rei, mas quem escolheu o rei foi Deus. Tá? Quem escolheu o primeiro rei de Israel foi Deus, só que ele desobedeceu a ordem de Deus, né? Então Deus se desagradou dele e escolheu alguém segundo seu coração para substituí-lo, que foi Davi, mas ele foi escolhido por Deus, né? E isso já traz até algo para nós, para a gente entender, não é porque somos escolhidos que um dia nunca poderemos ser rejeitados, né? Então, mesmo sendo escolhidos, se a gente desobedecer, seremos rejeitados pelo nosso Senhor, por aquele que nos escolheu. Amém? Então vamos lá. Saul, o rei escolhido. Deus nunca pretendeu que Israel tivesse outro rei senão ele. Ele lhes mandaria grandes líderes e estes, por sua vez, receberiam ordem diretamente de Deus. Mas Israel, na sua apostasia, tornou-se inquieto. Queriam um rei como as outras nações ao redor. Vemos Deus conceder-lhe o pedido. Temos aqui uma grande lição. Podemos ter o melhor de Deus, sua vontade diretiva ou sua vontade permissiva, né? Ou seja, aqui é a vontade permissiva. Não era algo que estava na direção de Deus. O que Deus queria era continuar governando o seu povo, mas Deus permitiu e concedeu a petição do povo. Saul, o primeiro rei, foi um fracasso. Era famoso de aspecto, alto e de porte nobre, né? Aqui botou famoso, mas eu acho que era formoso, né? Formoso de aspecto, alto e de porte nobre. Começou esplendidamente, revelou-se um chefe militar muito capaz, derrotaram os inimigos ao redor, os filisteus, os amalequitas e os amonitas. Saul foi humilde a princípio, mas depois se encheu de orgulho e tornou-se desobediente a Deus. Nenhum homem teve oportunidade maior que Saul, e nenhum homem se revelou um fracasso maior. Seu ciúme de Davi atingiu as raias da loucura, né? Então, Saul, quando entrou em desobediência, né, a graça de Deus sai dele, né? E como a gente já falou aqui, quando alguém abre uma brecha, o inimigo não perde tempo, irmão, ele não perde tempo. Então a gente sabe que Saul foi atormentado por espíritos malignos por muito tempo, o ciúme tomou conta dele, ele tentou matar Davi por algumas vezes, né? Então isso tudo é resultado da desobediência de alguém que foi escolhido por Deus. Vamos lá.
Aspectos interessantes na escolha de Saul. Qual é a página aí? 80. Escolha divina, tá? Então, Deus que escolheu, tá? Ele saiu com um cabresto e voltou com um cetro, né? Aquele mistério das jumentinhas. Isso, tá? Escolha profética. Samuel foi seu tutor e amigo, um privilégio que foi jogado fora. Escolha espiritual. O Espírito de Deus apossou-se de Saul. Ele entristeceu esse espírito, depois o apagou. Para que o espírito permaneça, ele tem de ser amado e obedecido. Escolha popular. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Então todo o povo achou bom aquele rei que Deus tinha escolhido e dado para eles, tá? Então observem 1 Samuel, a presunção de Saul no altar de Deus, a crueldade para com seu filho Jonatas, a desobediência na questão de Amaleque, o ciúme e ódio com relação a Davi, o apelo pecaminoso a médio de Endor. Tá? Então, coisas terríveis, né, que Saul começou a praticar. As campanhas de Saul contra os amonitas, começo do reino, né, onde ele teve sucesso, contra obstáculos intransponíveis, exército mobilizado às pressas, amonitas completamente derrotados, fortalecido o prestígio de Saul como rei. Contra os filisteus, o pecado de Saul assumindo funções de sacerdote, Deus rejeita Saul. A bravura de Jonatas e seu escudeiro criam pânico entre os filisteus, inimigo derrotado. Aí contra os amalequitas, Saul impele inimigos para o deserto, arruína o sucesso pela desobediência, captura valiosa propriedade, mente a Samuel, o profeta repete que Deus o rejeitou. Tá? Então, contra os filisteus, Saul em guerra constante contra os filisteus, o jovem Davi aparece depois de sua unção, enfrenta Golias, gigante dos filisteus, mata-o, causa pânico, Davi alcança distinção. Tá? Contra Davi, ciúme cego leva Saul a buscar a vida de Davi, Davi torna-se um exilado, Davi é salvo diversas vezes, Saul inimigo de Davi até a sua morte. Amizade imorredoura, né? Ou seja, imortal entre Davi, o filho de Saul, Jonatas. Igual eu e Gabriel. Vamos lá. Contra os filisteus, campos de batalha de Esdraelon, Saul visita a médio de Endor, Samuel invocado, derrota e morte anunciadas, Israel completamente derrotado, Saul e os 3 filhos mortos. Né? Então, isso aqui é um resumo da vida do primeiro rei de Israel. Tá? Então, é uma panorâmica aqui, né, bem resumida, do que aconteceu, pontos principais do que aconteceu durante o reinado de Saul. Tá? Então, dê a preferência a Deus. Né? Aí, mas a gente vai pular aí e vamos para Davi, o rei provado. A gente concluir a primeira parte. Davi, o rei provado. Samuel planteia Saul, Deus o repreende e lhe diz que se levante e o unja um novo rei. Davi amado, né, o significado do nome, foi um dos maiores vultos de todos os tempos, deu uma grande contribuição para a história de Israel, tanto na espiritual como política. Neste livro, ele aparece como um jovem pastor, músico, escudeiro, guerreiro, genro do rei, escritor de salmos,
e fugitivo. Ungido 3 vezes, foi o fundador da linhagem real, da qual viria o Rei dos Reis. Tá? Então Davi recebeu a unção quando menino por Samuel. Depois ele foi ungido, né, numa parte de Israel, e depois ele foi ungido em todo o Israel para ser rei das 12 tribos de Israel. Então Davi, filho de Jessé e bisneto de Ruth e Boaz, nasceu em Belém. Era o mais novo de 8 filhos quando estava com 18 anos. Deus disse a Samuel que o ungisse rei para suceder a Saul. Quando o menino cuidava das ovelhas do pai, e lemos dos seus atos de bravura ao defendê-las dos animais selvagens. Como arpista, a fama de Davi chegou ao rei. A melancolia de Saul levou a Davi a ser chamado ao palácio para tocar. Uma das mais encantadoras histórias de profunda amizade é a de Davi e Jonatas, filho de Saul. Quando Davi foi promovido a um alto posto no exército, seu grande êxito despertou ciúme em Saul, que resolveu matá-lo. Ele atacou Davi 5 vezes, mas Deus guardou Davi. Ele foi salvo de todos esses perigos. Leia as palavras de Davi nos Salmos 37 e 59. Né? Infelizmente, nos dias que a gente vive, né, trazendo um pouquinho para nossos dias, existe muita liderança com esse espírito de Saul, né? Aonde, porque o que é um líder? Falando de um pastor de igreja, né? Um líder é aquele que ele vai, né, direcionar pessoas, ele vai colocar pessoas para ocupar outras lideranças, né? Liderança de irmãs, liderança de jovens, liderança de criança, liderança de varões. Só que qual é a preocupação de muitos líderes? Né? É que essas lideranças sejam boas, mas não tão boas quanto ele. Né? Então existem líderes que têm essa preocupação. Não, se ele é um líder, está me sobressaindo, eles entendem que aquilo é uma ameaça. Mas todo líder que tem esta visão, ele nunca entendeu o que é reino de Deus. Né? Ele nunca entendeu que a igreja não é propriedade dele, mas que é propriedade do Eterno, é de Deus. Que a igreja não é só a organização, ela é um organismo. Irmãos, a maior alegria que um líder espiritual possa ter é saber que alguém passou pelo seu ministério e se tornou alguém muito melhor do que ele. Né? Então isso é um prestígio, é uma alegria. Às vezes a pessoa fala, tem um pastor lá, poxa, passou pelo meu ministério, né? Então é uma história, então é algo que o líder ele precisa aprender isso, e nunca olhar o seu grupo de liderança como uma ameaça ao seu ministério. Líder que faz isso é alguém que sabe que já está sendo rejeitado por Deus. O Saul se ensinou porque ele sabia que Deus já tinha ungido alguém para assumir o seu lugar. Foi o que Samuel disse para ele naquele dia. Você agiu loucamente, né? E por isso hoje o seu reino seria perpetuado. Mas Deus rejeitou o seu reino e já preparou outro para colocar no seu lugar segundo o coração dele, né? Então é isso que a gente precisa entender. Qualquer líder que tenha convicção que Deus chamou ele não tem essas preocupações, ele não tem medo de rebelião, ele não tem medo, né, de alguém tomar o lugar dele. Irmão, quem chamou foi Deus, e Deus que chama, garante, você é protegido por ele, né? Então, o líder, ele precisa, né, ter esta consciência. Estou eu no Misericórdia, ver se escola em Caurá, 24 anos. Hoje tem uns 4 ou 5 pastores passando minha classe. Aí, viu? Eu glorifico a Deus por isso. Eu não sou pastor, mas eles são 4 ou 5 pastores. Não é honroso isso? Muito honroso. Vamos lá. O fugitivo torna-se rei. Qual é a página agora? 83. Página 83. Por fim, Davi buscou refúgio na fuga. Por esse tempo, Samuel morreu. 2 vezes a vida de Saul esteve nas mãos de Davi,
e em ambas as ocasiões ele a poupou. Sentindo que morreria um dia, às mãos de Saul, buscou refúgio entre os filisteus. Depois da morte de Saul e seus filhos, terminou o exílio de Davi. O capítulo final do livro vem coberto de luto. Apresenta o último quadro de um dos mais desastrosos fracassos. Saul morreu no campo de batalha por suas próprias mãos. Vantagens e oportunidade na juventude não constituem garantia de bom êxito na idade adulta. A pessoa precisa manter-se fiel a Deus. A ruína de Saul não veio tanto pela desobediência, mas pela meia obediência. Ele foi vítima do orgulho e do ciúme. Aí vocês vão marcar. O primeiro livro de Samuel registra o fracasso de Saul, o rei pedido pelos homens. Tá? Então, é aqui que eles fazem a confusão, né? O rei pedido pelos homens, mas não foi os homens que escolheu Saul, né? Os homens escolheram ter um rei. Deus escolheu Saul para dar um rei a eles, tá? Então vamos lá. Oi? O segundo descreve a entronização de Davi, o rei escolhido por Deus, bem como o estabelecimento da casa de Davi, através da qual o Messias, Jesus Cristo, viria mais tarde. Quando Cristo voltar, ele se assentará no trono de Davi. Ok? Então, o período dos reis terminou, né? Terminou no cativeiro. No cativeiro a gente vai ainda estudar os livros históricos, a gente vai entrar ainda na parte, né, do reino dividido, tá bom? Vamos corrigir esse questionário aqui. Vou dar um intervalozinho de 5 minutos para vocês beberem uma água rapidinho e ir ao banheiro, e a gente volta aí no segundo livro de Samuel. Vamos corrigir aí. Questão de número 1. O questionário é qual página? 84. Sobre Samuel, seria incoerente afirmar que, diaconisa Renata? Não, fala para ele que quer. Fala para ele que quer. Não, fala para ele. Marco, não? Fala, evangelista Joel. Eu posso comer o rei Davi, que não era Davi, era Saúl. Isso aí. O maior dos reis de Israel, isso aí. Isso é incoerente. Isso aí, Ah, incoerente. Tá. Resposta é letra B, não é isso? Isso. É. 2. Essa é minha. Era o juiz e sacerdote de Israel no tempo em que Samuel nasceu. Então vai. Eli? É claro. É A de abelha. A de abelha. Tá certo. 3 é da prova, tá? 3 é da prova. Se eu fizer... É coerente dizer que 1 Samuel descreve mais, aí responde aí, missionária Gabriela. É coerente, aí é certo mesmo. É coerente dizer que 1 Samuel descreve mais. Letra A? Não sei, letra A, D de dado? É, D de dado. Eu fiquei nessa também. O fracasso de Saul, rei pedido pelos homens. Essa é da prova, tá? 4. Samuel foi o último dos juízes. Saul, o primeiro dos reis. Está certo ou errado, evangelista Joel? Certo. 5. Por intermédio de Samuel, Deus estabeleceu um novo meio de tratar com Israel. Chamou profetas mediante os quais ele falaria. Certo ou errado, diaconisa Renata? Certo. Não. Certo, tá certo. O senhor é intimidado. Sabe por isso que, graças a